Queridos amigos e irmãos, começamos segunda-feira a falar do processo sinodal que envolve a Igreja como um todo, um caminho em que toda a Igreja se encontra comprometida com aquele tema proposto pelo Papa Francisco por uma Igreja sinodal, comunhão, participação, missão. Protagonista desta caminhada sinodal é o Espírito Santo. O Espírito Santo impulsiona a Igreja desde suas origens. É o Espírito que impulsiona Pedro a ir à casa de Cornélio, o centurião pagão, apesar das suas hesitações. Lembremos que Pedro tivera uma visão que o havia perturbado, na qual lhe era pedido para comer coisas consideradas impuras, e apesar da garantia de que o que Deus purifica não deve mais ser considerado impuro, ele ficou perplexo. Ele estava tentando entender. E aí vieram os homens mandados por Cornélio. Cornélio também recebera uma visão e uma mensagem. Era um oficial romano, piedoso, simpatizante pelo judaísmo, mas ainda não era o suficiente para ser plenamente judeu ou cristão. Nenhuma alfândega religiosa o teria deixado passar. Era um pagão, mas lhe foi revelado que as suas orações chegaram a Deus e que ele deve mandar alguém dizer a Pedro para ir à sua casa. Nessa suspensão, por um lado Pedro, com as suas dúvidas, e por outro Cornélio, que espera naquela zona de sombra, é o Espírito quem dissolve as resistências de Pedro e abre uma nova página da missão. Assim se move o Espírito. O encontro entre os dois, entre Pedro e Cornélio, sela uma das mais belas frases do cristianismo. Cornélio havia ido ao seu encontro, havia se jogado aos seus pés, mas Pedro, levantando, disse-lhe: levanta-te, eu também sou um homem. Encontra isso no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 26. E todos dizemos isso: eu sou um homem, eu sou uma mulher, somos humanos. E todos deveríamos dizer isso, até mesmo os bispos, todos nós. Levanta-te, eu também sou um homem. E o texto sublinha que ele conversou com ele de uma maneira familiar. Que bonito. O cristianismo deve ser sempre humano, humanizante, reconciliar diferenças e distâncias, transformando-as em familiaridades, em proximidade. Um dos males da Igreja, aliás, uma perversão, é esse clericalismo que separa o padre, o bispo das pessoas, o bispo e o padre separado das pessoas, faz que um funcionário, não um pastor. São Paulo VI gostava de citar uma máxima de Terêncio: sou homem, nada do que é humano me é estranho. Que bonito. O encontro entre Pedro e Cornélio resolveu um problema, favoreceu a decisão de se sentir livre para pregar diretamente aos pagãos, na convicção, estas são palavras de Pedro, de que Deus não faz preferência de pessoas. Em nome de Deus não se pode discriminar. E a discriminação é um pecado também entre nós. Nós somos os puros, nós somos os eleitos, nós somos deste movimento que sabe tudo, nós somos. Não. Nós somos igreja, todos juntos. E não podemos entender a catolicidade sem nos referirmos a esse campo grande, hospitaleiro, que nunca demarca as fronteiras. Ser igreja é um caminho para entrar nessa amplitude de Deus. Depois, voltando aos Atos dos Apóstolos, há
os problemas que nascem quanto à organização do crescente número de cristãos e, sobretudo, para suprir as necessidades dos pobres. Alguns assinalam que as viúvas eram negligenciadas. O modo como se encontrará a solução será reunir a Assembleia dos Discípulos, tomando juntos a decisão de designar aqueles 7 homens que se ocupariam em tempo integral na diaconia, no serviço às mesas. E assim, com o discernimento, com as necessidades, com a realidade da vida e a força do Espírito, a Igreja vai em frente, caminha junto, é sinodal. Mas sempre há o Espírito como grande protagonista da Igreja. Além disso, há também o confronto entre visões e expectativas diferentes. Não devemos temer que isso ocorra ainda hoje. Talvez pudéssemos discutir assim. São sinais da docilidade e abertura ao Espírito. Também podem surgir confrontos que atingem picos dramáticos, como ocorreu diante do problema da circuncisão dos pagãos, até a deliberação daquele que chamamos de Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio. Como também ocorre hoje, há um modo rígido de considerar as circunstâncias que mortifica a longanimidade de Deus, isto é, aquela paciência do olhar que se alimenta de visões profundas, visões amplas, visões longas. Deus vê longe, Deus não tem pressa. A rigidez é outra perversão que é um pecado contra a paciência de Deus. É um pecado contra essa soberania de Deus. Ainda hoje ocorre assim. Havia ocorrido também naquela época. Alguns convertidos do judaísmo consideravam que não podia haver salvação sem se submeter à lei de Moisés. Desse modo, contestava-se Paulo, que proclamava a salvação diretamente no nome de Jesus. Contrastar a sua ação comprometeria a acolhida dos pagãos, que, enquanto isso, estavam se convertendo. Paulo e Barnabé foram mandados a Jerusalém pelos apóstolos e pelos anciãos. Não foi fácil. Diante desse problema, as posições pareciam inconciliáveis, discutiu-se longamente, tratava-se de reconhecer a liberdade da ação de Deus e de que não havia obstáculos que pudessem impedi-lo de chegar ao coração das pessoas, seja qual fosse a condição de origem moral ou religiosa. O que desbloqueou a situação foi a adesão à evidência de que Deus conhece os corações. Ele mesmo sustentava a causa em favor da possibilidade de que os pagãos pudessem ser admitidos à salvação, concedendo também a eles o Espírito Santo como a nós. Concedendo assim o Espírito Santo também aos pagãos, como a nós. Desse modo prevaleceu o respeito por todas as sensibilidades, temperando os excessos. Valorizou-se a experiência tida por Pedro com Cornélio, assim como no documento final encontramos o testemunho do protagonismo do Espírito neste caminho de decisões e da sabedoria que é sempre capaz de inspirar. Diz assim os Atos dos Apóstolos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não lhes impor outra obrigação, exceto a necessária. Atos dos Apóstolos 15, 28. Nós. Então, neste sínodo, que vamos preparar desde agora, andamos pela estrada de poder dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Porque
todos estarão em diálogo contínuo, estaremos em diálogos entre nós, sob a ação do Espírito Santo, também em diálogo aberto a todas as diversas realidades da Igreja. Se não houver o Espírito, o sínodo será um parlamento diocesano, diz o Papa, mas não será um sínodo. Nós não estamos fazendo um parlamento diocesano, não estamos fazendo um estudo sobre isto, aquilo, não. Estamos fazendo um caminho de nos escutarmos e de escutar o Espírito Santo, de discutir e também discutir com o Espírito Santo, que é um modo de rezar. Deus abençoe esta caminhada sinodal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.